eu sou a Cristiane Rezende, do Grupo Editorial Escortece. Hoje eu vou conversar com o autor Ataldo. O Ataldo escreveu o livro É Difícil Perdoar? E Quem Disse que é Fácil Perdoar? O livro da Ataldo está disponível no site das livrarias Escortece, Amazon, Magalu, Americanas e Submarino. Olá, Ataldo, tudo bem com você? Oi, Cris, tudo bem? Estamos aqui de Tudo novo para mais uma conversa, lançamento do Vamos, terceiro agora, né? isso mesmo, E o terceiro livro. E eu gostaria que você livro... começasse falando um pouquinho sobre você. Antes de você falar do livro, que você contasse um pouquinho sobre você. Então, Cris, desde o primeiro livro, um pouquinho antes do primeiro livro para cá, muita coisa veio acontecendo. Principalmente depois que eu comecei a escrever e ler o que eu escrevia, foi fazendo com que eu fosse me conhecendo melhor. Eu consegui enxergar minhas falhas, meus defeitos. Eu escrevia e eu lia, né? Aí eu falava assim, quem que é esse cara que eu estou escrevendo? E era eu. Aí quando eu fui escrevendo a minha história, eu fui lendo quem eu fui, da maneira com que eu agi, eu fui percebendo todas as minhas falhas, todos os meus pecados, tudo aquilo que podia ter sido diferente e não foi. E algumas coisas foram se explicando dentro do meu coração. Foi a maneira, não sei se é o termo certo que Deus escolheu para conversar comigo. Eu vou falar das conversas de Deus comigo durante a nossa conversa. E as coisas vieram melhorando. A semana passada foi meu aniversário. Eu fiz 60 anos. E no Natal de 2019, não, perdão, no meu aniversário de 2019, eu não recebi nenhum telefonema. O único telefonema que eu recebi foi o da minha filha. A gente estava com a nossa relação estremecida, ela começou a conversa ruim, eu acabei desligando o telefone. Foi o único telefonema que eu recebi, não ouvi. Em 2020, no meu aniversário, eu ganhei o maior presente da minha vida, foi uma torta de morango. Era aniversário da filha da Rose, ela estava lá fazendo aniversário dela. Quando deu meia-noite, ela parou o aniversário, tirou uma torta da cartola e fez todo mundo cantar o parabéns para mim. Foi o maior presente de aniversário que eu ganhei em toda a minha vida. Acho que foi o maior presente da minha vida. Teve alguns outros também. E assim vem vindo. E de lá para cá, eu venho caminhando bem, com muita tranquilidade. Outro dia me perguntaram se eu estava feliz. Aí eu disse que eu estava tranquilo e que eu estava em paz. Aí a pessoa perguntou de novo, mas você não está feliz? Eu respondi, se um dia alguém conseguir explicar para mim o que é a felicidade, eu vou saber responder se eu estou feliz. Mas eu estou tranquilo e em paz. Aprendi a conviver comigo, aprendi a conviver com a minha solitude. Para mim basta. Tá certo, é bom ouvir esse relato seu, né? E aí você chega nesse terceiro livro aqui, né? É Difícil Perdoar? E quem disse que é fácil te perdoar, né? Conta um pouquinho para gente desse livro, já começando pelo título, né? Começa explicando esse título, né? De como você chegou a ele, e depois fala um pouco para a gente sobre o livro. Para mim poder falar desse livro, Cris, eu preciso falar dos outros dois. O primeiro livro foi Fugindo de Mim Mesmo, Eu Sou Meu Maior Inimigo. O segundo livro fala Quando Meu Amor Foi Embora, Levou Junto a Minha Vida. O primeiro livro fala das minhas perdas pessoais, o segundo livro fala das minhas perdas emocionais. E quando a gente fala de perdas, a gente fala de muito sofrimento. E quando eu venho falar do perdão, é a reconciliação com a vida. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu quis falar para as pessoas que tudo vai acontecer na vida da gente. Coisas boas, coisas ruins, coisas que vão trazer a felicidade para a gente, coisas que vão trazer a dor. As pessoas precisam entender que a felicidade acalma o nosso coração, mas é a dor que transforma a gente em homem.
E quando eu falo do perdão, é do perdão da reconciliação com a vida. O perdão mais difícil é o perdão pessoal. Eu falo bastante nisso nesse livro. Aí depois tem o meu perdão para com a vida, pelo que a vida fez comigo. Depois tem o perdão da vida para o que eu fiz com a vida. E por muito tempo eu carreguei no meu coração a dúvida se Deus um dia ia conseguir me perdoar. Você pode perguntar para mim, você fez muita coisa errada na vida? Não, não fiz. Eu fiz poucas coisas graves no meu entendimento hoje. Eu só percebi depois que tudo aconteceu na minha vida. O universo faz chegar todo mundo tudo aquilo que é necessário para a transformação dessa pessoa. Ninguém vai fugir do seu destino. Tudo está escrito, não cai nenhuma folha que não seja pela vontade de Deus. Deus é a única verdade que a gente tem na vida. O resto a gente vai transformando em verdade com o nosso caminhar. Esse livro fala da dificuldade que as pessoas têm de perdoar o próximo. Eu perguntei para mim, pô, se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar os pecados que as pessoas fazem para mim? Quem são as pessoas para não perdoar quando elas querem o perdão de Deus? Eu vou falar uma coisa agora que eu ia falar no final. A gente não deve perdoar para se aproximar das pessoas. A gente deve perdoar para não se afastar de Deus. E quando o perdão, o pecado for muito grave, e quando o que a pessoa fez com você for de um pecado que você não consegue perdoar, como é que você vai fazer para perdoar quem não merece? Do mesmo jeito que Deus te perdoa. Tudo é o perdão. O perdão é um dos maiores gestos de amor que um homem pode ter. Então ame. Saiba conviver com as pessoas. A gente tem sempre que se colocar no lugar do próximo. Se a pessoa fizesse com você o que você fez com ela, como é que você agiria? Se a pessoa falasse para você o que você falou para ela, como é que você agiria? Isso é uma frase antiga que a gente não quer para a gente não faz para o próximo, mas a gente sempre faz, né? A gente sempre se coloca numa posição de o maioral, o dono da verdade, como se a verdade fosse a nossa verdade, né? A verdade é individual, pertence a cada pessoa. Cada pessoa tem uma maneira de enxergar a vida. É isso, é sobre isso que o livro fala. Ô Paulo, e durante esse processo, né, eu acredito, né, que esse processo seja um processo contínuo, né? Como que está esse processo em relação a você e o perdão com você mesmo, com as coisas que você fez, com as coisas que você precisa perdoar em você mesmo? Conta pra gente como que está esse seu processo interno. Então, isso foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Quando você começa a se dar conta do que você é enquanto ser humano, a gente tem que entender uma coisa. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E quando a gente começa a perceber isso, e que a gente consegue se colocar no lugar do próximo, a gente começa a perceber as nossas falhas. A gente começa a perceber os nossos erros. A gente começa a ter vontade de voltar para trás e fazer tudo diferente. O Chico Xavier diz que a gente não consegue voltar no tempo para fazer um novo começo, mas a gente consegue começar agora e fazer um novo final. Não importa como a gente cai, importa como a gente se levanta. Não importa o que a gente perde durante a vida, importa o que a gente faz com o que sobrou. Nós somos pedaços de tudo, nós somos fragmentos da nossa vida. Tudo vai ficando pelo caminho. A gente vai se rejuvenescendo com o passar do tempo, a gente não envelhece. A cabeça da gente está cada vez mais atualizada. O corpo não acompanha mais a cabeça da gente. Eu tenho um corpo de 60 anos. Eu tenho uma cabeça de 15, de 20, de 8, de 10. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo pela rua, na chuva. Às vezes eu tenho vontade de dormir onde eu estou sentado. Isso é coisa de criança. Tenho vontade de brincar.
Eu nunca me senti na minha vida inteira como eu estou me sentindo hoje. Eu garanto para as pessoas que o fardo do arrependimento é um fardo muito pesado. Se você tiver consciência do que você está vivendo, do que você está passando, pare imediatamente e reflita. Mude a sua vida. Antes que o universo queira mudar a sua vida. É melhor você receber o universo do que você brigar contra ele. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, o que nós viemos fazer aqui. Aqui não é a nossa casa. Isso aqui é uma passagem. Ninguém vai ficar aqui. O que nós vamos levar daqui? O que as pessoas vão levar daqui? A gente nasce aqui, a primeira coisa que a gente ganha da vida é um tapa na bunda. A primeira coisa que a gente faz na vida é chorar. A gente devia saber que a gente vai se fuder. Que a vida é assim. A gente vai aprendendo com cada passo que a gente dá e a gente vai cair pra caramba. A gente vai chorar, a gente vai sofrer. E quando a gente se levantar, a gente vai cair de novo. É um eterno aprendizado. A vida é uma eterna lição. A gente precisa entender o que nós viemos fazer aqui. Comprar um carro? Comprar uma casa? É isso que você veio fazer no mundo? Você veio comprar um carro, você veio comprar uma casa, você veio comprar uma roupa bonita, você veio fazer plástica para ficar mais bonita, como se a beleza fosse física, como se a beleza não tivesse dentro do seu coração. Quem é a pessoa que vive lá dentro do coração? É a mesma que as pessoas veem na rua? Ou você finge que é uma boa pessoa? A gente vive num mundo de aparência hoje em dia. Outro dia nós conversamos sobre isso, você disse para mim, pô, a internet é só felicidade. Foi você que disse isso para mim há um tempo atrás. E você escreve a dor. Como se a verdade fosse só a felicidade. Eu nunca vi, são bilhões de pessoas felizes na internet. É tudo uma mentira. As pessoas querem mostrar para os outros que estão bem e interiormente estão destruídas, estão sozinhas, estão solitárias. A internet é terra de ninguém. Ela faz muita coisa boa pelas pessoas. Estamos aqui, nós conversamos pela internet, mas a gente precisa entender que nós somos pessoas de carne. Você sabe que o ser humano é um pedaço de carne escorada num monte de osso, né? A gente não é nada. A gente vem para cá pelado. A primeira roupa que vão vestir em você, você não vai escolher. Quando você morrer, a última roupa que você vai usar, você não vai escolher também. O que você veio fazer no mundo? O que você quer da vida? Essas são as perguntas. É esse o despertar. E tudo isso passa pelo perdão. Perdoar, Cris, é um ato de amor. É um ato de libertação. Perdoar, você não está perdoando o próximo. Você está se perdoando, você está se perdoando por ter sentido raiva do próximo, por ter sentido ódio do próximo, por ter ficado sem falar com o próximo. Você não está perdoando o próximo, você está se perdoando de ter sentido todas essas coisas que você sentiu. E quando você consegue perdoar, você se liberta de tudo isso. É como se a pessoa nunca tivesse feito nada para você. Você esquece completamente. Isso é o perdão. Você ama tanto uma pessoa que o que ela faz não importa, você quer estar com essa pessoa. Aí você perdoa. Isso é o amor. O amor não caminha sem o perdão, e o perdão não caminha sem o amor. É isso, Cris. Tá certo, Paulo. E você separou aqui para gente, né, um trecho do livro, né, onde E você mostra ó, um pouco disso, né, do que você escreveu. Você não quer ler para gente? falei assim, ele está lá na página 49. O texto tem um título. Preciso pôr óculos que eu estou muito tiozinho, tá? Senão eu não enxergo. O título é Será que Deus me ouviu? Lembro de uma conversa que tive com Deus. Na verdade, foi meu maior desabafo. Lembro que falava da minha vida, daquilo que eu achava que era a minha vida. Falei das minhas decepções, principalmente das pessoas que eu decepcionei. Falei das minhas frustrações e das pessoas que frustrei. Falei das mentiras que eu contei, bem como das verdades que eu ouvi. Muitas verdades me machucaram, muito. Perguntei por que tudo estava acontecendo comigo. Deus me respondeu com um silêncio ensurdecedor. Aquele silêncio rasgou minhas entranhas. Percebi que a cruz que eu carregava
e que achava que era muito pesada, na verdade eram experiências que aos poucos estavam me moldando. Estou longe, mas muito longe de ser quem Deus espera que eu seja um dia. E nada seria possível sem as experiências que Ele me proporcionou. Tudo foi muito sofrido, muito doloroso. Me dá um frio na espinha só de lembrar os primeiros 11 dias que eu tive quando a Andréia partiu. Aquela dor insuportável da angústia, aquela agonia que me rasgava por dentro, aquele sofrimento que a perda da mulher da minha vida me causou, vai ficar marcado para sempre na minha vida. Acho que nunca vou conseguir esquecer daqueles primeiros 11 dias. Só agora consegui entender que foi aquela dor que me fez renascer. Não consigo explicar o que eu senti. Eu sempre soube que ela era o grande amor da minha vida. E ouvir dela que meu amor não fazia mais diferença me destruiu. Me destruiu como homem, como pessoa, me destruiu como ser humano. Não sei até onde eu desci, mas desci muito. Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, a gente percebe que o poço não tem fim. E continuei descendo. Às vezes acho que cheguei nas profundezas do inferno. Tamanha era a dor que eu sentia. 11 dias de um vazio que eu não consigo explicar. Na loucura do meu desabafo, falei para Deus que eu não existia, que Ele era um ser opressor, que deu livre-arbítrio, mas quem não segue a sua cartilha é punido. Que porra de livre-arbítrio é esse que quem não entende a sua vontade é punido? Foi quando eu percebi que livre-arbítrio é a oportunidade que Deus nos dá para que possamos reconhecer nossos erros. É a possibilidade de se conhecer e reconhecer que mudar é preciso. Às vezes precisamos perder para poder ganhar. Perdi o amor, perdi a mulher da minha vida, mas ganhei um Paulo que eu não sabia que podia existir. Dia desses, aqui no hospital, o Samir me falou: você escreveu sobre o amor. Você escreveu como se tivesse mudado. E eu falei: aqueles são meus pensamentos. Eu reconheci meus erros. Eu estou tentando mudar. Esse é o meu primeiro passo em busca de um novo homem. Tentar mudar. Reconhecer meus erros. A mudança vem com o tempo, com a prática. Mudar não é um botão de liga e desliga. Não dá para dormir de um jeito e acordar de outro. Reconhecer meus erros já é um grande passo. O Paulão ainda habita dentro de mim. Eu deixei o Paulão para trás, mas o Paulão ainda vive dentro de mim. Tento me controlar, mas parece que tem um demônio dentro de mim. Aos poucos vou percebendo e muito lentamente vou tentando mudar. Me sinto diferente, mas sei que não estou diferente. Tenho consciência dos meus erros, erro diariamente. Só que agora percebo imediatamente os meus erros e me entristeço comigo. Mas é assim mesmo. Os fantasmas do passado são quem eu fui. Espero que os anjos do futuro me mostrem um caminho, que eu possa ser quem eu mereço, que eu possa ser quem Deus espera que eu seja. Quem sabe um dia eu consigo, quem sabe? O Samir me deu um sorriso e balançou a cabeça com um gesto de sim. Virou em direção ao hospital e foi trabalhar. Aquele sorriso dele foi um abraço. Foi o abraço de Deus. Foi nesse momento que eu percebi que Deus tinha me escutado. Sabe, Cris, tem algumas coisas que eu tento conversar com as pessoas a respeito da humanidade, da santidade, do amor e do perdão. Você já imaginou se Deus atendesse a oração do mundo inteiro? Se todo mundo tivesse seu pedido para Deus atendido, ninguém ia morrer, ninguém ia ficar doente, todo mundo ia ser bonito, todo mundo ia ter olho azul, todo mundo ia ser tudo. O que ia acontecer com a vida? Eu fico pensando muito em alguns breves momentos de Jesus Cristo. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele pediu para alguns apóstolos orarem por ele. Ele já sabia o que ia acontecer e estava desesperado, tanto que ele suou sangue.
Nessa conversa que ele teve com Deus, ele pediu para Deus afastar o cálice dele. E se Deus tivesse afastado o cálice de Jesus? O que teria acontecido com a humanidade? Quando Jesus voltou para conversar com os apóstolos, eles estavam dormindo. Não fizeram a oração que Jesus pediu. E se os apóstolos não tivessem dormido e tivessem feito a oração que Jesus pediu para Deus e Deus tivesse atendido a oração dos apóstolos, o que teria acontecido com a humanidade? E logo depois veio a crucificação de Jesus. Esse é o maior pedido de perdão da história da humanidade. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E se Jesus fosse você, você teria perdão pela pessoa que estava te crucificando? E se Jesus não pedisse o perdão e tivesse ficado com aquele sentimento que a gente tem de vez em quando de raiva e de não perdoar? E se Jesus fosse você na cruz e não tivesse pedido o perdão? O que teria acontecido com a humanidade? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pede. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem que estar sempre preparado porque a vida tem para te proporcionar. Sempre, Cris. É isso. Tá certo, Paulo, são palavras fortes, né? O livro traz um assunto que é um assunto bem forte, né? E você tem os projetos, né? Hoje a gente está falando aqui do É Difícil Perdoar, e quem disse que é fácil te perdoar, né? Que é um livro, seu novo livro, fresquinho, acabou de sair aqui na editora, né? Logo, logo você vai fazer o lançamento desse livro, mas você tem outros projetos pela frente, né? Fala um pouquinho desses projetos. Essa sequência de livros, eles vão ser 8 títulos. O livro, 4 livros, 5 já estão escritos. Inclusive, semana que vem já estou mandando para a editora o livro 4. O ano que vem eu vou lançar 2. O título do livro 4 vai se chamar Destino, Páginas da Minha Vida. É um apanhado de como eu vou estar como eu estava no momento que eu escrevi aquele livro. Já me considerava uma outra pessoa, bem mais tranquilo. O quinto livro vai contar do meu trabalho no hospital. O título do livro vai ser O Hospital. Encontrei vida aonde a morte habita, a Arca Premier. Vai contar dos 160 dias, 163 dias que eu fiquei dentro do hospital sem sair. Foi na época da pandemia, foi logo no começo da pandemia, o hospital se isolou. Foi uma experiência incrível. Os outros 3 livros já estão com os esboços prontos. Eu não vou dar os títulos aqui para não perder a surpresa. Então, 2023 eu lanço 2, 2024 eu lanço 2, 2025 eu lanço o último. E depois eu vou continuar escrevendo. Uma coisa que eu tenho para falar para as pessoas é que eu sou um homem sem estudo. Eu tenho o antigo ginásio só. E fui um péssimo aluno. Eu fiz o lançamento do meu segundo livro na Bienal Internacional do Livro, na abertura da maior Bienal de todos os tempos. Quem sou eu, um homem sem estudo, para escrever? Se eu conseguir realizar esse sonho que eu tive, eu vou editar o 4º livro agora, por que você que está me ouvindo aí tem dúvida que você vai conseguir realizar o teu sonho? O que te impede de realizar o teu sonho? Eu perdi tudo. Eu fui morar de favor na casa do Tuca. Se eu não tivesse morado de favor na casa do Tuca, eu tinha passado fome. Depois eu aluguei uma casa com a Andréia. Eu tive uma depressão profunda. Eu ficava 10 dias sem tomar banho, Cris. Eu mentia para a Andréia. Dormi 2 anos sozinho na sala. Deixei ela louca. A Andréia aguentou tudo do meu lado. Ela não aguentou a tristeza. Se depois de tudo isso, eu estou aqui hoje... Eu emagreci 60 quilos. Eu emagreci 60 quilos. Tive vontade. Se eu conseguir determinadas coisas na minha vida, me perdoa a força de expressão que eu vou usar, mas se um cara como eu
Eu ia falar um palavrão, não vou. Se um cara como eu está conseguindo seguir em frente, está conseguindo sobreviver com todos os pecados que eu tive, com todas as falhas que eu tive, se eu estou conseguindo ir, se eu estou conseguindo realizar meus sonhos, o que te impede de te realizar os teus? O que não permite que você siga em frente? Teve uma noite que eu quase apertei o gatilho. E hoje eu estou aqui para contar a minha história. Eu sei, naquela noite tinha 3 pessoas, eu, o demônio e Deus. O único que não sabia o que estava acontecendo era eu, naquela sala escura. Minha mulher e minha filha estavam dormindo. Eu falei sobre isso hoje, coincidentemente, por isso que eu estou tocando nesse assunto novamente. Olha para mim, quem sou eu? Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu ouvi algumas coisas depois que eu comecei a escrever, que para mim são muito importantes, que já valeu tudo. Eu ouvi de um cara que ele disse que meu livro, o primeiro livro, era o livro de cabeceira dele. Ele, cada vez que ele estava se sentindo numa situação difícil, ele lia o meu livro, ele já leu 3 vezes. Tem uma outra moça que disse que é meu livro segundo, que ela adora minha história de amor, é o livro de cabeceira dela. Eu teve 2 pessoas, uma disse que meu livro transformou a vida dela, o primeiro também. E a outra disse que meu livro deixou ela doida. Ela nunca mais conseguiu colocar o pé no chão, ela tinha tantas reflexões na vida, o livro trouxe tantas reflexões para ela, que ela nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Isso já valeu tudo, Cris. As pessoas não sabem o que é pegar um papel em branco, uma folha em branca, e tentar expressar nessa folha em branca o teu sentimento, a tua dor. Eu sei o que é isso porque as pessoas falam que choram quando lêem o meu livro. Então, é mágico você usar pequenas letras e fazer a pessoa entrar dentro de você. Tentar fazer com que a pessoa sinta o que você sentiu. Tentar fazer com que a pessoa permita que você invada a vida dela. Essa é a missão do autor. Entrar na vida da pessoa e chacoalhar aquele coração que às vezes está ferido. Isso é mágico. Esta é a missão do autor. O autor que não for louco, não é autor, que para escrever as maluquices que a gente escreve, tem que ser muito louco, precisa ser doido. Mas doido é querer as loucuras de quem escreve. É isso, Cris. Tá certo, Paulo. Nós estamos chegando no finalzinho, então, né? Mas você falou bastante coisa importante, né, para quem está aí, para quem vai depois assistir, né, a essa entrevista. Então, eu mais uma vez, né, indico aqui para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, né, do trabalho do Ataldo, né, o livro dele está à venda, então, lá no site das livrarias, né, Escortece, da Amazon, tem na Magalu, no Submarino, na Americanas.com. Então, Paulo, eu quero agradecer aqui a sua presença, né, por você se dispor a estar contando um pouco para a gente sobre esse seu trabalho e perguntar se tem mais alguma coisa que você queira falar, né, para finalizar aqui a nossa entrevista, se tem mais alguma coisa que você queira deixar como Eu, eu, consideração final. eu gostaria só de falar uma coisa. As pessoas vão assistir o vídeo e vão ver que a imagem está ruim. A gente detectou isso logo no começo da transmissão, mas é um problema da câmera. E eu não consegui resolver. Então, eu gostaria que as pessoas soubessem que não importa a minha imagem, importa aquilo que eu estou tentando falar. Foi o que eu falei para você. Se for pôr, mas não tá bom. Eu falei, não importa que eu não vou aparecer nada. Importa aquilo que eu vou falar. Que é isso que é importante. O homem morre, mas a ideia do homem permanece. É isso que tem que valer. O importante dessa entrevista é que eu consiga tocar um coração. Se eu tocar um coração, que a gente tentou a semana passada, já foi um martírio. Estamos tentando aqui de novo, com toda a dificuldade que a gente está tendo para fazer, para colocar isso no ar. Que as pessoas não sabem que a gente já tentou a semana passada e não conseguiu. Foi no dia do meu aniversário. Estamos fazendo de novo porque não ficou bacana.
Então, eu queria que as pessoas soubessem que a minha missão, como ser humano, é estender a minha mão. Eu tenho o ouvido que quer ouvir. Quem precisar do meu ouvido, eu vou estar sempre aqui. Um beijo para todo mundo. Beijo, Cris. Beijo, Paulo, é isso.